municípios de Itapejara do Oeste, que fica na região sudoeste do estado, e Paranavaí, localizada no noroeste, conseguiram na justiça a suspensão dos efeitos da portaria do Ministério da Educação, que define o novo piso salarial dos profissionais do magistério da educação básica pública. As decisões são independentes e são válidas apenas para as próprias cidades. No caso de Itapejara do Oeste, a liminar é da juíza federal Marta Ribeiro Pacheco, da primeira vara federal de Guarapuava. Em sua decisão, a magistrada destacou que o novo piso só poderia ser estabelecido por lei e não por uma portaria, conforme isso está previsto numa emenda constitucional lá de 2020. Abre aspas aqui para o que decidiu a magistrada. A portaria questionada indica a existência de lacuna legislativa que, obviamente, jamais poderia ou deveria ser suprida por singelo ato administrativo, ainda que com o nobre fim de valorizar a carreira do magistério na educação básica pública, fecha aspas. Já a decisão a favor de Paranavaí foi do juiz Marcos César Romeira Moraes, da 2ª Vara Federal de Maringá. Ele concordou com o entendimento do município de que os estados e municípios devem destinar parte de seus recursos para a manutenção e desenvolvimento da educação básica, além da remuneração de seus profissionais. E os salários desses professores devem seguir os parâmetros de lei específica sobre o piso da categoria. A juíza que deu a sentença a favor de Itapejara do Oeste destacou que a emenda constitucional 108, que é lá de 2020, criou um novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, com características distintas do fundo anterior. Abre aspas aqui novamente porque ela colocou lá na decisão, né? Tendo uma nova lei regulamentadora e necessitando também de uma nova lei para tratar especificamente da questão do piso salarial para os profissionais do magistério da educação básica pública, o que não pode ser alcançado pela via oblíqua de uma portaria. Fecha aspas. Em sua sentença, a juíza federal também cita a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região acerca do tema, reforçando que não há base legal para a fixação de um novo piso salarial do magistério da educação básica pública por meio de uma portaria. Já o juiz Marcos César Romeiro Moraes, da 2ª Vara Federal de Maringá, considerou a portaria do MEC nula, uma vez que existe risco de dano irreparável, visto que o impacto financeiro da aplicação da norma editada pelo Ministério nas contas municipais. O valor definido pelo MEC é um aumento que seria de algo em torno de R$ 3.800,63 para pouco mais de R$ 4.400. Então é um reajuste de 15% que deveria valer a partir deste ano de 2023, Mark. Isso, nós avisamos que iria acontecer exatamente isso quando veio essa questão definida pelo governo federal. O que acontece é que a União fez a famosa cortesia com o chapéu alheio. Eles aprovaram nacionalmente essa questão por meio de uma portaria, que agora inclusive a Justiça diz que não é o meio adequado para se fazer isso, legalmente não é. Mas o que pega mesmo é que não tem dinheiro no caixa. Eu não tenho dúvida alguma que qualquer prefeito, por mais ruim que seja, daria aumento aos professores se assim tivesse condições. Até porque ele tem eleição para frente, se ele não quiser reeleição, ele vai querer ser deputado, ele vai ter um candidato que ele vai pedir votos, nem que seja só para ficar bem com a torcida. Ele daria o aumento. Aqui não tem condição mesmo. Então fizeram cortesia com o chapéu alheio lá em Brasília, falaram, ó, nós vamos aumentar, mas a conta fica para vocês do município aí. E aí a grande realidade é que boa parte dos municípios, para não dizer a maioria dos municípios brasileiros, estão quebrados, falidos, porque são mal geridos, porque não têm recursos econômicos de fato, porque são apenas cartoriais muitos deles. Tem município aqui no Paraná que tem mais funcionário público do que gente empregada na ativa privada. Então a questão é que não há dinheiro mesmo. Vamos ver como é que isso vai se dar. Porque parece, numa primeira olhada, olha que gente maldosa, que gente diabólica, não quer pagar bem o professor. Mas é que não tem recurso mesmo no caixa. E agora vamos ver como é que isso vai se dar. E além da questão financeira, que é a que mais pega, tem a questão jurídica, agora o universo jurídico dizendo que não era o meio legal adequado esse aumento por meio de uma portaria, sim por uma lei específica. Esse rio vai rodar muito por lado dessa ponte ainda, Manu, e não há previsão de ser resolvido não.
É isso, Mark. Essas duas decisões que a gente traz aqui valem especificamente para essas duas cidades, né? Claro que abre esse precedente para outros municípios entrarem na justiça com a mesma questão e ainda vamos ver isso se desenrolar. Mas fato é que a categoria fica irritada aí com as prefeituras, né, Mark? Porque também às vezes não entendem exatamente qual que é a situação e principalmente, a gente vai falar já daqui a pouco, tá vendo a realidade de parlamentares, de políticos que votam aí e aumentam seus próprios salários e uma categoria que a gente sabe que aqui no país não é bem remunerada nem bem reconhecida, né? E talvez seja por isso que está nessa situação até hoje, né? Todas as potências emergentes do planeta investiram pesado em educação, todas elas. Só o Brasil que não. Das 6 do BRICS, só o Brasil tem problemas crônicos com a educação da maneira que nós temos aqui, né? Nós temos lá, por exemplo, a África do Sul, que vai muito bem na educação. O Brasil não. O Brasil tem ali índices educacionais comparados à África subdesenvolvida ali. Então a gente não desenvolve aqui e vai ficar sempre patinando, não tem jeito. É a educação que emancipa e faz crescer. Se a gente não investir na educação, a coisa não vai para frente.